Atende, pois, a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Glória a Deus. Queridos, se nós pudéssemos considerar o capítulo 6 do livro das Segundas Crônicas como o capítulo da oração, seria uma boa nomenclatura, porque este capítulo, nomeadamente do versículo 12 até o versículo de número 42, fala sobre a oração. E eu gostaria de analisar convosco alguns detalhes doutrinários a respeito da oração, mas antes gostaria também de avaliar algumas coisas no tocante a este texto e o contexto desta parte que nós lemos. Vejam bem, amados, Davi tinha desejo de construir um templo, mas lhe foi impedido devido ao problema das mãos manchadas de sangue. Coube então a Salomão, seu filho, a construção deste templo. E num período antes da inauguração do templo, Salomão fez uma oração a Deus. E nesta oração que Salomão fez, ele pontuou, irmãos, algumas realidades a respeito da oração que ele havia feito perante Deus. E a primeira coisa está justamente no versículo 22. O primeiro motivo, a primeira razão, o primeiro propósito desta oração, que haveria de ser feita inclusive naquele templo, está no versículo de número 22, que diz: quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, aí diz o versículo 23, ouve tu então desde os céus. Então, queridos, a primeira oração feita, ou melhor, o primeiro propósito aqui desta oração, era a oração pelo perdão entre irmãos. A questão dos litígios naquele tempo já existia, não era, irmãos? Eu pensei que era somente hoje, mas naquele tempo já existia problemas. E Salomão aqui, ele faz aqui menção deste primeiro propósito da oração, que seria a oração pelos problemas, os litígios entre os irmãos. E aquela oração iria destruir todos os laços de dúvidas, de encrencas, de divergências, enfim, tudo que estava ligado à desunião, à desordem entre as pessoas, a oração iria resolver o problema. Agora vamos ver um segundo pedido que Salomão faz em sua oração. Olhe por favor para o versículo 24. Ele diz: quando também o teu povo de Israel, o que é que diz aí, minha gente? For ferido por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e o que mais? E orarem e suplicarem. Eu queria que todo mundo participasse. Tem muita gente com a Bíblia fechada e a boca também. Vamos lá, todo mundo. E confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa. O que é que diz o 25? Para um pouquinho aí, gente. Eu acho tão bonita esta frase. Então ouve tu desde os céus. E o que mais, minha gente? E faze-os tornar à terra que tens dado a eles e a seus pais. O segundo pedido aqui de oração, o segundo propósito de oração de Salomão, era justamente pedindo a Deus que tivesse misericórdia do povo que
pudesse ser derrotado nas batalhas. E sabe, amados, nas batalhas, uma vez derrotados, então Salomão estava pedindo que Deus ouvisse dos céus e tivesse misericórdia daquelas pessoas, daquele exército do seu povo que havia ido para o campo e havia sido derrotado. A gente poderia até fazer uma aplicação aqui para nós nesta passagem. É que nós também vivemos em um campo de batalha espiritual. E nestas batalhas espirituais, nós somos vencedores se nós vivermos uma vida de oração. Mas vamos ver um segundo propósito da oração de Salomão no versículo 37, aliás 27, ou melhor 26. Quando os céus, o que é que diz aí, minha gente? Se cerrarem. Acho que vale aqui uma pequena observação. Cerrar aqui é fechar. É que essa Bíblia João Ferreira de Almeida foi traduzida por um português. E no português de Portugal, cerrar é fechar. Então, se cerrares, não é isso? Os céus se cerrarem e não houver o que, gente? Por terem pecado contra ti e orarem neste lugar e confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, olha a frase bonita, então ouve tu desde os céus. Glória a Deus. Salomão agora estava pedindo a Deus, irmãos, para que ele mandasse chuva sobre a terra. Então, o terceiro objetivo da oração de Salomão seria agora pedir que Deus mandasse chuva sobre a terra. E eu vejo com vocês que neste pedido com relação à chuva, olha o que é que diz o versículo 29. Veja o que diz o 29, todos, bem bonito, vamos. Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, olha a frase linda do versículo 30, repita após mim, então ouve tu dos céus. Deus ainda escuta a oração, não é, irmãos? Aleluia. Agora vamos ver um quarto pedido de Salomão em sua oração. Veja por favor o versículo 34. Quando o teu povo, o que é que diz agora, minha gente? Sair à guerra. Dá licença, vocês viram que no versículo 24 foi um pedido em relação às batalhas, mas agora aqui é bem específico com relação a sair à guerra. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho, que os enviares e orarem a ti para a banda desta cidade que escolhestes e desta casa que edifiquei ao teu nome, como diz o 35, meus irmãos, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Aleluia. Agora era uma oração que ele fazia, irmãos, para aqueles que iam para a guerra. Vem agora uma quinta coisa, um quinto propósito, um quinto pedido de Salomão em sua oração. Olhe para o versículo 36, por favor, do capítulo 6 de 2 Crônicas. Quando pecarem contra ti, aí entre parênteses o tradutor pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro, para alguma terra remota ou vizinha. Aí veja o que diz o versículo de número 39.
ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Glória a Deus, glória a Deus. Então aí nós fizemos um destaque de 5 propósitos de oração feitos por Salomão. E aí a gente volta para o versículo 19, onde está o tema da festa, e vamos agora analisar alguns detalhes que a Bíblia nos mostra a respeito da oração. E eu gostaria nesta tarde de dizer, queridos, que assim como Salomão orou, nós também estamos orando. Olha, escute, o Deus que atendeu Salomão, atende a gente também. O Deus que operou na vida de Salomão, opera na vida da gente também. Ele não mudou. Então a oração tem um valor inestimável, um valor imensurável na vida espiritual. E o primeiro requisito que eu gostaria de argumentar nesta tarde sobre a oração é que a oração fortalece a nossa relação com Deus. Repita isto comigo: a oração fortalece a nossa relação com Deus. É claro, todos estão lembrados do que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando Jesus estava ensinando sobre a oração, ele começou dizendo: Pai nosso, que estais aonde? Então, repetindo, a oração fortalece a nossa relação com Deus. E é uma relação de pai-filho e filho-pai. E a gente entende que quando nós nos prostramos perante Deus, nós vivemos o cotidiano da vida espiritual em oração. A gente fica com uma relação com Ele tão estreita, irmãos, que quando Ele fala, a gente entende. A gente não vive fazendo confusão, porque Ele explica as coisas tão direitinho. É uma relação, irmãos, que faz a gente sentir Ele pregando, ouvindo, dirigindo o carro. De noite, às vezes a gente está dormindo e acorda com Ele falando. E como é que pode um negócio desse? Glória a Deus. Oh, eu quero neste momento deixar bem claro aqui para nós uma coisa que todos nós sabemos, porque vida de oração é o cotidiano de todo crente que teme a Deus. Mas a oração, ela fortalece a nossa relação com Deus, irmãos. E nesse primeiro ponto eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para todos nós: como é que está a nossa relação com Deus? Se falarmos muito com Ele, nós sempre o ouviremos. Se estivermos sempre próximos dEle, acontecerá aquilo que Tiago diz: chegai-vos. E o que é que acontecerá? É uma relação que deve existir entre nós e Deus. E isso se faz, ou se fortalece, através da oração. Quem entendeu essa primeira colocação, diga glória a Deus. Acho que a gente deveria fazer um movimentozinho aqui, irmão. Um momento assim, não é da carne não. Pega na mão da pessoa que está do teu lado aí, por favor, e pergunta assim para ela: como é que está a tua relação com Deus? É uma pergunta que exige resposta, né, irmãos? Aleluia! Oh, Jesus está aqui nos ajudando nesta palavra, nesta tarde. Aleluia! Aleluia! Saia daqui hoje com a vida espiritual
renovada para fortalecer a sua relação com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Um outro requisito importante a respeito da oração, irmãos, é a forma como nós nos aproximamos de Deus. Repita comigo: a forma como nós nos aproximamos de Deus. Venha comigo para o livro de Lucas, por favor, capítulo 18, e confira este pensamento bíblico que é bastante interessante para nós. Lucas capítulo 18, está escrito no versículo de número 9 por diante: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram o que, igreja? E o que mais? Eu quero a sua interação, vamos participar, não é? Versículo 10: 2 homens subiram ao templo. Eles foram fazer o que no templo? Só que um era o que? E o outro? Os irmãos sabem que o fariseu, inclusive a palavra fariseu significa separado, não é? Era aquele que se considerava mais santo do que todos. E o publicano para os judeus era uma desgraça, era uma coisa vil, desprezível, não tinha valor de nada o publicano. Só que diz o versículo 11, veja aí o segundo requisito da oração, que é a nossa forma. O fariseu estando em pé, como era a oração dele, gente? Já começou errado, ele orava, então a oração dele não passava dele, e não ia para canto nenhum. Orava consigo. Agora vamos ver como ele orava. Vê que arrogância. Ó Deus, vamos ler como está escrito, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele enche o peito mais uma vez e diz: jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí o bichinho do publicano, irmão, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí veja o resultado da forma, ou das formas das 2 orações. Digo-vos que este aqui é o publicano. Este desceu justificado para a sua casa, e não aquele é o fariseu, e não aquele. Aí veja que palavra forte, tremenda. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Como é que nós estamos nos comportando diante de Deus em oração? Por favor, me entendam. Mas tem crente, irmão, que até de joelho é metido ao que não é. Paciência, rapaz. Nem diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o cabra não se quebra. Oh, que nesta tarde a gente possa entender que diante dele até a terra treme. O sistema solar para mesmo, irmão. Para ou não para? Na presença dele até o peixe grande, que está com um homem lá dentro, um desobediente, que não quis fazer o que Deus queria. Pois quando a gente humildemente, como Jonas disse, das profundezas a ti clamo, o peixe vai. Deus atende a oração dos humildes.
Agora, por favor, queridos, vamos ser muito claros com relação a isto. Minha gente, a verdadeira humildade não está no exterior. Que a gente às vezes vê uma pessoa bem vestida, bem arrumada, e é bom andar bem vestido, arrumado e cheiroso, irmão. Aí a gente às vezes julga pela aparência e diz: aquilo é um irmão vaidoso, aquilo é uma irmã, olha como ela anda, vê os ombros dela. Rapaz, a gente não sabe direito o que é que se passa lá por dentro. E às vezes a gente vê uma pessoa, olha para cá, com a carinha de sangue, que se dar a paz do Senhor, nem a mão inteira estende. Paz do Senhor, irmão. Aí, irmão, e a gente às vezes julga, a gente se precipita quando faz determinadas análises precipitadas das pessoas. Mas Deus é quem conhece tudo. E quem entrou aqui, escute isso, viu? Com a roupa boa ou com a roupa ruim, com um sapato bom ou com um sapato fraquinho, com um cabelo sem ter dado chapinha ou do jeito que tá, mas se o teu coração está quebrantado diante dele, tu vai sair daqui justificado como o publicano. Oh, Deus atende a oração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então esse foi o segundo requisito que a gente quis trazer aqui a respeito da oração. Ou seja, a forma, a maneira como a gente chega diante de Deus. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Aleluia, aleluia. Há uma terceira coisa que eu gostaria de analisar com os irmãos a respeito da oração. Uma terceira coisa. Já falamos, irmãos, a primeira, a segunda. Agora, uma terceira coisa a respeito da oração que é muito importante, queridos, é sobre a base da oração. Diga comigo: a base, o alicerce da oração. E não tem outro, chama-se fé. Porque o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1? Ora, sem fé, aliás, a fé é o firme fundamento. Fundamento ali, gente, é construção, é base, é alicerce. A fé é o firme, deixa eu repetir essa palavra, firme, fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a oração é sem dúvida alguma, irmãos, a base que dá solidez à oração é a fé, a fé. Agora, é interessante a gente tratar aqui o seguinte, é que a fé, amados, ela deve ser uma fé bíblica, não é uma fé mecânica. O que é uma fé mecânica? Vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, eu determino que o pastor João Marcos seja curado, é fé mecânica, pastor. E eu tenho condições de estar determinando nada? Quem é que determina tudo? Então, a fé, quando ela é exercitada mecanicamente, ela não funciona. Agora, você poderia perguntar, pastor, e quando é e como é que a fé não é exercitada nem posta em prática de forma mecânica? É preciso a gente analisar pelo menos duas coisas. Primeiro, a fé como confiança absoluta em Deus é algo que nos faz crer no invisível. É algo que nos faz ter certeza de que Deus é poderoso para fazer. E em segundo lugar, as coisas acontecem quando a fé opera como dom do Espírito. A fé como dom do Espírito, irmão, é uma manifestação do Espírito para um milagre extraordinário. Oh, glória a Deus! E
isso, essa segunda colocação que fiz, isso aqui não acontece quando a gente quer, mesmo tendo fé. Porque há situações em que você ora por um enfermo e ele não é curado, mesmo você tendo a fé como confiança absoluta. Mas quando Deus quer curar e você ora, junta a sua fé com a vontade de Deus e o milagre acontece. Mas eu quero ressaltar aqui, irmãos, que o Deus que a gente serve, Ele ainda atende oração de crente que tem fé. Para quem tem dúvida, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. A propósito, quem aqui tem tido respostas de Deus através da oração? Levante a mão. Então nós não estamos falando de uma coisa aleatória, de uma coisa sem base, não, meus irmãos. Ele cura câncer em fase terminal, depressão, crise de ansiedade, doença nos ossos, uma osteoporose terrível que quebra os ossos, Ele cura. Ele faz o cego ver, o paralítico andar. Ele resolve causas impossíveis. A porta fechada, Ele abre, porque Ele é Deus. Aleluia. Quantos sentem a presença de Deus aqui neste momento? Exaltem a Ele, porque esta palavra está produzindo fé. E haverá milagres a partir da oração da fé que tu fizeres. Oh, glória a Deus! Eu lembrei de uma frase que eu ouvi há poucos dias de uma determinada pessoa. A pessoa disse: é crer ou não crer? Não? Pronto. E em último lugar, uma quarta coisa, um quarto requisito interessante sobre a nossa oração, irmãos, é que a nossa oração deve ser perseverante. Porque a gente já falou que ela tem que ter uma base chamada fé. Então, em quarto lugar, a oração precisa ser perseverante. Diga bem alto aqui para Deus ficar feliz com a sua frase. Diga: a oração deve ser perseverante. Agora, atente para isso. Como é que se desenvolve a perseverança na vida da gente, no campo da oração, no terreno da oração? Gente, é impossível uma pessoa ser perseverante se ela não tiver um propósito, um foco. Quem está entendendo? Se eu quero uma coisa, eu vou aos pés de Deus. Mas se eu fico oscilante, será que eu vou alcançar? Mas nada. Então, em primeiro lugar, para que eu possa ser perseverante na oração, eu tenho que ter um propósito. Uma segunda coisa interessantíssima e exigível por Deus para nós a respeito da perseverança na oração é o nosso nível de espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? É que quando o nosso nível de espiritualidade está fragilizado, e a gente tem perseverança coisa nenhuma, irmão, desiste logo. E, por favor, escutem, quando o nosso nível espiritual está meio fraco, está meio debilitado, Satanás aproveita o ensejo e chega no nosso pé de ouvido e diz: desiste disso, velho. Me mostra provas. O cabra é ruim, irmão. E ele vai buscar exemplo lá não sei aonde, só se for no inferno. Ele diz assim: tu está lembrado de fulano de tal? Que se sacrificou tanto, lutou tanto, batalhou tanto. Vê o resultado dele agora. Satanás do inferno, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo.
Oh, irmão. E quando ele não vem falar, ele usa um crente, irmão. Usa. Vocês não sabiam não que Satanás usa crente? Crente fraco na fé? Crente fraco que chega para tu e diz: deixa tua besteira, mulher. Fala mesmo assim: para que tu vai para o ciclo de oração? Por que tu vai jejuar? Isso e aquilo. Repreenda em nome de Jesus. Se você é perseverante, tenha propósito, e não dê lugar, não dê ouvidos ao mal. Prossiga. Aleluia. Aquela mulher do capítulo 15, versículo 21 a 28 de Mateus, se ela não fosse perseverante, ela voltava para casa com a vitória? Não faltava nada, irmão. Os discípulos disseram logo: Senhor, despede essa mulher que ela vem gritando. Em outras palavras, está perturbando a gente. Aí Jesus põe ela na prova. E a prova foi: eu não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela era medonha, não era, irmã Judite? Ela disse: não, senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu senhor. Come, ainda se alimenta. Aí Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso para contigo da maneira como tu desejas. Nesta tarde Deus está trabalhando ao nosso favor, trazendo-nos estas explicações sobre a oração, para que a gente permaneça uma vida de oração. E eu quero concluir aqui neste momento dizendo que o nosso Deus, Ele responde às nossas orações. Ele responde às nossas orações. Que Deus abençoe a sua igreja. Deus nos guarde e a gente continue vivendo essa vida maravilhosa de oração nos pés do Senhor.